Olá, internautas do canal da Liga São Paulo, do programa Independente. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa, ao lado do Vladimir Pereira da Silva, que é o presidente da Liga. Olá, galera, tudo bom? E também estamos com o nosso convidado, Israel Machado Campelo de Andrade, um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Entre outras coisas, campeão pan-americano em 87, quando ainda o pan-americano era uma competição de alto nível. Tudo bom, Israel? Como é que tá? Um prazer tê-lo aqui conosco. Beleza, Batalha, tudo bom? Aqui tamo junto aí. É um prazer aqui estar com você mais uma vez. Israel, pra gente começar, como é que o basquete chegou à sua vida? Eu sei que você é soteropolitano. E como que o basquete entrou na vida do Israel, que já devia ser uma criança grande também, né? Já. Eu comecei a jogar tarde, comecei com 15 anos em Salvador. É uma história assim meio engraçada, porque eu jogava vôlei na escola durante 2 anos. Depois de 2 anos, a professora falou: meu filho, vai procurar um outro esporte, que com vôlei não tá dando certo. Aí ela me deu toda uma referência para eu ir atrás de um clube para jogar basquete. Eu estive nesse clube durante 6 vezes e não consegui nunca falar com o técnico que ela tinha mandado eu procurar, né? Aí eu tinha desistido. Depois da sexta-feira eu falei: chega, eu acho que o basquete não é para mim também. E lá em Salvador tem uma casa que vende sapato grande e tudo. Eu já, com 15 anos, já calçava 48. Aí fui com minha mãe comprar um sapato lá. Tô lá experimentando o sapato. Minha mãe mandou eu levantar para poder ver como ficava no pé, né? Aí eu levantei todo, aí chegou uma senhora, na mesma hora que eu levantei, entrou uma senhora que ficou espantada, falou: nossa senhora, meu filho, você joga basquete? Falei: não, tentei ir jogar lá, fui na associação. Ela falou: de que associação nada, você vai jogar com meu filho, que o filho dela jogava no Clube Carnavalesco Fantoche. Famoso. Aí dali ela chegou, já me deu o endereço, que o técnico... que naquela época, além do ser técnico, era um hobby, né? Então pro Chico era um hobby todo, e a profissão dele era gerente do Banco do Brasil. Ele era gerente e era ali perto. Aí eu cheguei e saí de lá e foi ali que eu comecei a jogar basquete. Estive com ele, pedi para chamar ele. Aí quando ele me viu, ele falou: nossa, não sei o quê. Eu falei: não, que eu queria jogar basquete, que a mãe do Marcelo mandou. Ele falou: não, vai hoje que tem jogo, tem treino hoje, tem treino hoje. Eu falei: ah, tá bom. Aí ele mandou ir, eu fui aqui da BAM, meu irmão me levou, e dali começou o basquete. E desse início, quanto tempo demorou para você vir para São Paulo? Há 2 anos. Aí eu já fui, quando eu comecei a jogar, que eu apareci, que eu botei a camisa do Clube Carnavalesco Fantoche para jogar, aí eu já fui convocado para a seleção, apesar de não ter nenhum conhecimento assim do basquete. Eu já fui convocado para a seleção juvenil baiana, já fui convocado para a seleção adulto, e depois de 2 anos eu estava em São Paulo, no Corinthians. Então você veio pro Corinthians, e como é que foi essa sua transição aqui em São Paulo, Corinthians, depois você foi pro Monte Líbano? Isso, no Corinthians foi duro, porque eu fui morar dentro do Parque São Jorge, né? Morar debaixo da arquibancada, que hoje o ginásio se chama uma homenagem ao Vlamir, professor Vlamir. Então, morei ali 2 anos debaixo da arquibancada. Era legal morar no clube. Tinha quadra à disposição para mim, toda hora que eu queria bater uma bola, era só pegar uma bola lá com o seu Amadeu e ir para a quadra. Negligenciei os estudos, né, um pouco, porque como antes eu tinha uma rotina assim em Salvador mais apertada, meu pai em cima, minha mãe, eu me senti livre, né, em São Paulo. Então eu negligenciei essa parte toda. Mas foi legal, foi uma experiência boa. Era muito bom morar no clube. Foi bem na época que o Corinthians, depois de longos anos, se tornou campeão paulista, né? Ganhando aquele jogo lá da Ponte Preta. Então foi um momento legal. Aí depois de 2 anos no Corinthians, eu fui para o Monte Líbano. Aí o Monte Líbano foi onde você ascendeu mesmo a carreira? Foi porque era todo Monte Líbano teve
aquele projeto de pegar jogadores que eles achavam que porque Com potencial. foi uma loteria, né? Eles achavam que tinha potencial, então eles pegaram, juntou aquele grupo de atleta e se depois ficou comprovado que eles tinham razão, né? Porque aí depois de 2, 3 anos nós começamos a ganhar tudo. Ganhamos Paulista, ganhamos Brasileiro, Sul-Americano, fomos vice-mundial. Então foi muito legal. Marcou época, né? Marcou época. Israel, eu sou contemporâneo da extinta Pirelli, então eu cresci, é uma honra ter você aqui no nosso programa, eu cresci vendo você, Marquinhos, tive a honra de ter lá com o Gilson, pivô. Então assim, eu percebo que a época de vocês era uma época muito técnica. Então tinha uma questão de você, Israel, Marquinhos, mesmo pela estatura muito grande, não tinha aquele contato que tem hoje. Era questão mais técnica. A gente até brincava que, olha ali, ó, presta atenção no jogo de pernas dos pivôs. Você acha que hoje nós perdemos essa característica? Não só o basquete, né? Eu acho que o esporte, no modo em geral, está muito mais... Se a gente pegar o futebol também, se nós pegarmos o vôlei, pegarmos tudo, está tudo mais em termos de força, né? Apesar do vôlei não ter contato e tudo, mas é muito mais em termos de força. E o basquete também perdeu esse tipo de coisa. Hoje tem muito mais força, a técnica muito mais de lado, se bem que estão tentando resgatar, né? Fazer com que um atleta ele não fique só posicionado em uma área só. Uma posição só, né? Isso, graças a Deus eu posso falar aqui por mim, porque eles estão tentando fazer isso hoje, mas eu sempre, graças a Deus, estive na minha carreira de basquete, eu nunca tive pregado ali na área de garrafão. Eu sempre transitei por fora, mesmo quando eu joguei na Itália, era muito importante o jogador saber jogar fora e tudo, então isso para mim foi muito importante. Ô Israel, como você se sente quando você vê os comentaristas falando que o Golden State Warriors, na sua fase áurea, imitava a seleção do PAN de 87, jogava no mesmo estilo? Você vê que é isso mesmo? Como é que é? Eles fizeram até uma reportagem toda, fizeram uma matéria comigo. Eu tenho um amigo, Davi, que ele está também fazendo um tipo de... Ele fez um projeto e tudo, mostrando isso, né? Mostrando a seleção como jogava, como joga hoje o Golden State e também o Houston, né? Que joga no mesmo estilo, o Golden State mais ainda. Então o Golden State é bem parecido com a seleção, né? Cada um tem a sua função, é feliz fazendo a função que é determinada, que já está pré-determinada. E tem os jogadores lá, né? Que manda ver. Tem o Kevin Durant, tem o Steve Curry, tem o Klay Thompson, que manda, não quer nem saber. E tem os outros que já sabem, são felizes, não é que fulano chutou no... Não, ninguém reclama, todo mundo joga, todo mundo é feliz e... Tá livre e manda pera. Vamos marcar. Manda a pena, mas tá treinado pra isso, né? E além como tava treinado também, Marcel, Oscar na época, o Paulinho Vilas Boas também. Também era treinado, era pegar, chegar, Oscar arremessava... Por treino, né? Não vou falar nem por dia, era por treino, no mínimo 500 bolas de 3, pô. Então, é um absurdo. E essa vitória do PAN em 87 foi a maior da sua carreira? Em termos de seleção foi. Em termos de seleção foi a maior. Se bem que em termos de seleção tem dois momentos assim que são momentos assim, distintos. Que nós poderíamos ter chegado a alguma coisa mais. O Campeonato Mundial de 86 na Espanha e a Olimpíada de 88 em Seul. Nós perdemos o jogo para a Rússia, se eu não me engano, 2 ou 3 pontos. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Se não foi isso, 5 no máximo. Por aí. E em 86 nós vínhamos num momento, nossa... grande, o time jogando bem tudo, fomos jogar com uma equipe americana que tinha perdido para a Argentina, tinha perdido para
para Porto Rico, e todos eles falaram, não, marca a zona, marca a zona, marca a zona, que eles não conseguem marcar em zona. Eu acho que deveria ter sido uma opção pra gente durante o jogo. Durante né? o jogo, é. E não a gente sair marcando zona, porque nós saímos marcando zona, os caras meteram, o que eles meteram de bola, que eles não tinham metido no campeonato todo. Meteram contra vocês. Meteram contra a gente, eles abriram 20 pontos e brincou, né? Só uma pausa. Israel, falando dessa época boa aí que o Brasil lutava por colocações honrosas, boas, você não chegava na medalha, mas ficava próximo, que nem você falou, jogava com a Rússia que tinha um timão, perdia de 2, 3 pontos, 5 pontos no pau. O pior jogador que você enfrentou foi o Sabonis? Sabonis era um terror. Eu lembro em 88, ele com os 2 tendões operados, né? O time do Portland tinha recuperado ele. Os 2 tendão, ele jogando meia bomba e tudo, e arrebentava com o jogo. Ele levou a Rússia a ser campeã olímpica naquela época ali. Timaço. Timão. Mas ele foi o pior pivô? Se não foi ele, quem que foi? Porque eu marquei? Sabonis Sabonis, o Dream Team também. Tinha o Dream Team, tinha o David Robinson. Barkley. Tinha o Barkley. Pat Ewing. Opa, só você começa a falar... Só All-Star, só. E assim, o engraçado é que nessa época aí toda nós... É porque não tinha celular, mas a gente foi tudo com máquina fotográfica para tirar foto com o pessoal, né? Porque a gente só via eles só na televisão, pô, na Band, naquela época que passava a NBA de madrugada. Então foi assim um momento maravilhoso. Você vê ali o Larry Bird, Magic Johnson. O Jordan não, que nós já estávamos acostumados com o Jordan, jogar com o Jordan. Mas esses jogadores assim, o Stock, o Barkley, todos Barkley era cara de mal mesmo? Como é que era? Barkley era o mais... Você apanhou muito naquele jogo ou não? Não, eles não bateram. Contra o Brasil foi o time que perdeu de menos, né? Perdemos só de 20 pontos. Mas foi legal. E voltando ao PAN de 87, o jogo teve 2 histórias diferentes, né? Abriu o jogo, os Estados Unidos na frente, de repente, quando foi terminar o primeiro tempo, aquele estirão, chegou a 24, baixou e o Marcelo meteu aquela bola de 3 que deu uma diminuída. Como é que foi chegar no vestiário e falar assim, putz, nós estamos jogando com o time americano na casa dele, tudo pronto. E aí, como é que foi pensar no segundo tempo? Acabou 15 pontos, 15 né? pontos, mas chegou a estar 24, se eu não me engano. Sim, chegou a estar mais, eu acho. Se eu não me engano, chegou a estar 30. No início do jogo, os caras voavam em cima da gente. Nós fomos pro vestiário e a gente ficava ali, né? Pra falar, o Ari Vidal falava, não, joguem nada mais. E o único que ficava era a medalha. Medalha ficava, não, nós vamos entrar para a história, vocês têm que acreditar que nós vamos entrar para a história. Mesmo com menos 15? Mesmo com menos 15. A gente chegava e virava para ele, medalha, volta para a garrafa, que tinha aquele programa do Jô Soares, volta para a garrafa. Mas o medalha estava certo, então o time voltou. Eu acho que mesmo quando começou o segundo tempo, eles conseguiram abrir de novo. Se eu não me engano, foi para uns 25, né? É isso. E depois aí, não sei, eu acho que o momento chave foi quando a técnica que o David Robinson tomou. Aquele foi um momento chave, que ele teve que sair, ficou muito tempo fora, né? E o time assim se viu sem o seu principal condutor, o seu principal jogador. E começou a dar tudo certo para o Brasil, né? Não só em termos de rebote, de marcação, bola de 3. Mas principalmente as bolas de 3. Marcel e Oscar pareciam que estavam endiabrados, que eles não conseguiram acertar no primeiro tempo. No segundo, eles pensavam em arremessar, a bola estava caindo. Então foi uma coisa maravilhosa. E 2 lances desse jogo que eu me recordo em relação a você. Um foi um rebote no final. Subiu o Israel dos americanos, ele uau! E pá! Jogou os caras longe, ninguém apitou nada. Aí você foi lá e fez a bola, não lembro se tomou a falta ainda, mas fez o rebote na hora que o jogo tava parelho. E o outro foi quando você abriu pra chutar uma de 3 também. Mas é aquele momento, aquela coisa que eu falei agora há pouco, que eu nunca tive preso assim no garrafão, né?
Então eu transitava, assim, jogando principalmente ali na cabeça e tudo, porque eu era tipo um segundo armador, né? Então ajudava bastante. E sobrou uma bola lá, eu não pensei, mandei ver. O Ari Vidal quase me mata, o Oscar Marcel. Mas na hora do jogo foi, né? Israel, a gente percebe hoje, a gente vê os atletas muito novos, querendo ir para fora, não tem uma carreira consolidada no país, no basquete. E como eu falei para você há pouco tempo atrás, vocês já eram atletas consolidados na seleção, nacionais, vocês eram ídolos nacionais e não tinham toda essa expectativa de ir para fora. Como foi a questão de a chegada de vocês na Itália? Como foi o decorrer profissional? Então, na nossa época, a coisa mais importante não era a gente jogar fora. O jogar fora era uma consequência. A coisa mais importante pra gente, que enchia os olhos, assim, tudo, que fazia todo mundo vibrar, era jogar na seleção, pô. Todo mundo queria jogar na seleção, todo mundo queria estar na seleção. Então aquilo lá que era a coisa mais importante. O resto, vai jogar fora, não sei o quê. Se tiver um convite, não sei o que, legal. E para ir para a seleção naquela época tem que ser muito bom, porque era todo mundo, tinha muito time bom. Times que hoje não existem mais, como Sírio, Monte Líbano, Franca, Palmeiras, Franca, Limeira, Rio Claro. Olha, só nessa brincadeira foram 6 que já não existem. Sim. Então, assim, como que foi essa chegada de vocês na Europa? Aí depois foi uma consequência, né? Para a Europa eu já tinha ido uma primeira vez em 84, depois da Olimpíada de Los Angeles. Eu em setembro eu fui e terminei ficando 4 meses. Que time foi esse? Eu fui para Livorno, porque lá você fala muito em cidade, né? Fui para Livorno. Eu fui para Livorno, fiquei 4 meses e depois fui cortado e voltei para o Brasil. Aí joguei no Brasil, aí fiquei em 87, eu estava saindo de férias, estava tudo certo para sair de férias já, como o Batalha falou, estava de mala pronta já para ir. E o Marcel chegou, ligou me fazendo um convite para poder jogar 9 jogos na Itália. Aí eu cheguei e falei, aí o Edivar chegou e falou, não deixa ele ir, pega, dá 5 mil dólares para ele e manda ele ir de férias. Aí os caras, não, deixa ele ir, não sei o que, para o pessoal do Monte Líbano. Aí eu fui para fazer esses 9 jogos, esses 9 jogos virou mais 10 jogos, eles cortaram o americano, né? Depois de 9 jogos, eu joguei esses jogos assim, nossa... Esse Fabriano. Isso, em Fabriano. Voando. Parecia que, nossa, que eu nem ia sair de férias, né? Parecia... Joguei muito bem. Aí depois virou mais 10 jogos. Acabou esses 10 jogos, eu estava em contato com o pessoal do Monte Líbano, eles estavam me esperando para ir jogar um sul-americano. Aí o pessoal lá da Itália me ofereceu um contrato para mim. Ofereceram um contrato, eu falei, não, então eu vou pro Brasil, pro Monte Líbano, prometi para eles que iam voltar para jogar o Sul-Americano. Aí o técnico meu, lembro, o Giorgio, como se fosse hoje, ele chegou, virou para mim e falou, no Brasil você já é alguém. Aqui você já está começando a virar alguém. Legal. Então você... Aí convenceu na hora. E o Marcel ficou, e a Ana também, minha ex-esposa também ficou e tudo em cima. Aí cheguei e falei, tá bom, então aí assinei com o pessoal lá e tudo. E aí o Adivar chegou, quando eu voltei, fui no Monte Líbano, o Adivar falou, eu não falei que ele não ia voltar? Não ia voltar, não sei. Mas aí você cumpriu esse com o Fabriano, depois você foi pra Roma? Não, mas antes de Roma eu fiquei 4 temporadas em Fabriano, fiquei mais outras tantas em Rimini, 4 temporadas, se eu não me engano. Foram todos 10 anos na Itália, não foi? E depois eu fui para Roma. Roma foi foi o terceiro time, o quarto, né? Porque eu teve Livorno antes. Então você consolidou mesmo uma carreira na Itália. Sim. E olha que era difícil para mim, para o Marcel e para o Oscar, porque nós não fomos como
Não tinha comunitário na época, né? Não tinha, nós não fomos como um comunitário, nós fomos, era estrangeiro mesmo, então era uma guerra, era uma batalha, cara. Você tinha que, a cada domingo, matar um leão, porque os caras lá, como é hoje também, eles não pensam muito, eles querem um jogador que possa dar o Resultado. Resolver, né? Se aquele jogador não resolve tudo, Tchau. Tchau, eles cortam, não pensam duas vezes. E manda, eu tive, graças a Deus, eu tive nessa segunda passagem, né? Tirando o Livorno, nessa segunda passagem, que eu joguei com o Marcel, acho que 2 ou 3 anos, foi muito legal. Israel, aqui no Brasil, então a gente falou Carnavalesco Fantoche, Corinthians, Monte Líbano, aí a Itália. Aí depois você voltou para onde mais você jogou aqui? Vamos ver se você lembra. Aí o Marcel, voltei como técnico, eu fui jogar Guarulhos. Né? Depois eu joguei em Angra. Uma temporada em Angra. Depois em Jacareí, que com Carioquinha. Até hoje? Não, recebi. Opa, entrei na justiça. Os caras quiseram. Foi a única vez, eu acho, que nós entramos em 8. Porque eles, em Jacareí, naquela época, o pessoal chegou e fez uma proposta, né? Estamos devendo 4 salários, a gente paga 1 salário e vocês esquecem o resto, né? E eu cheguei e falei, não, obrigado, eu não quero. Ele chegou, falou, então você vai procurar seu direito na justiça. Eu falei, não, sem dúvida nenhuma que eu vou procurar na justiça meu direito. E teve 5 jogadores, eu e mais 4 jogadores que ficaram comigo, e teve outros, o resto dos jogadores, tudo que falaram, é melhor pegar na mão, um passarinho na mão do que nada, né? Depende da necessidade atual da pessoa também, né? Mas naquela época não era necessidade, porque acho que era malandragem do pessoal, né? Aí ele chegou, fizeram dessa forma, e os 3, o Carioquinha, o Zezinho e o Paulo, que era o preparador físico na época. Aí eu cheguei, contatei o menino que era do Sírio, agora me fugiu o nome dele, mas ele chegou, arrumou o advogado trabalhista, e nós fomos. Eu fui nesse advogado, ele fez todo um levantamento, toda coisa. Ele chegou e falou, eu não faço esse tipo de causa por esse valor, mas vou fazer por causa desse rapaz agora, que eu me esqueci o nome dele. E depois do Jacareí? Mas nós recebemos tudo, viu? Em Jacareí. Depois de Jacareí, foi pro time do Oscar. É o Banco Bandeirantes? Banco Bandeirantes. Aí depois Mackenzie Microcamp. Aí o Oscar foi pro Flamengo, queria que eu fosse pro Flamengo. Eu falei, Oscar, não vou pro Rio, cara. Aí não vou pro Rio e tudo, aí eu fui pra Hebraica. Aí você parou com 44? 42. Também comecei a jogar com 15, né? Compensou, é verdade. Andava compensado. Só. Vladimir? Israel, Como? Vladimir. Eu entendi Ludmir. Ludmir. Pode ir? Israel, diante dos resultados hoje, tá, das seleções de base, tanto masculina quanto feminina, a gente sabe que o Gui pegou uma barca que estava mais profunda do que o Titanic, mas está fazendo um trabalho transparente, um trabalho sério para retornar com que o basquete do Brasil seja uma das referências sul-americanas do basquete. O que você acha que está faltando, Israel, em relação a categorias de base, a questão de atletas, campeonatos? Eu acho que falta justamente tempo. Como você falou, a situação que ele pegou, que o Gui pegou, a confederação, é uma tristeza, né? Que deixou de ter todos os campeonatos. Por exemplo, o campeonato que eu apareci, que foi o Zonal na minha época lá, de 77, hoje em dia nem se pensa no Zonal. O Gui apareceu também, o Gui quando jogava que o Gui foi um grande jogador, um excelente jogador, muito bom jogador, ele, Marcelo. Então, quando eles apareceram jogando pela seleção zonal, né? Do Pará. Isso. Então, aí o que falta? O Carlos lá, o
o Carlinhos, ele acabou com tudo isso. Não, ele fez... Terminou com tudo. Não tinha mais nada. As categorias de base. Não tinha campeonato, nem campeonato brasileiro tinha. Quanto mais esses outros que eu estou falando, que são mais campeonatos regionais. Os zonais eram um campeonato mais regional para os estados se classificarem para depois jogar um campeonato brasileiro. Então ele acabou com tudo. Então agora o que eles precisam, o Gui, o Marcelo, todo o pessoal, a comissão técnica que está lá, eles precisam de tempo para incentivar para que volte, né, o campeonato brasileiro, que tenha campeonato na escola. Eu acho que é uma coisa importante é ter um campeonato na escola, dá a oportunidade na escola da escola poder fazer, dar bola para a escola, dar material, né? Eu acho que a confederação pode fazer isso. Se eu não me engano, acho que eles estão fazendo, não tenho certeza, que eu não estou no coisa, mas é um pensamento deles. Então, para que nós recomeçamos tudo, porque nós perdemos muito, né? O que nós perdemos nessa coisa toda aí, então... Você falou na questão de campeonatos que seriam o campeonato de seleções, né? Que seriam campeonatos das seleções dos estados, que tinham aquela questão de cada um estar representando seu estado. Mas eu percebo assim, quando eu era categoria de base na Pirelli, o campeonato paulista era um campeonato sensacional. Era um campeonato que tinha uma duração longa. Sim. Era um campeonato que ali estava envolvido, no mínimo, os 10 principais times do Brasil. Sim. E hoje nós vemos um campeonato paulista totalmente diminuído. Um campeonato que dura 2 meses, 2 meses e meio. E às vezes até por... Me corrija se eu estiver errado. Por regiões, né? Você pega assim e vai fazendo, não se joga o campeonato paulista faz como se grupo, jogava, né? Faz por grupo. Você faz por grupo hoje em dia, não é isso? Isso. Determinado grupo. Você pode fazer um campeonato do seu time e não jogar, por exemplo, não receber e não visitar Franca. Que talvez para você, em termos de... Você pode perder de até larga vantagem, porque é um dos melhores times do país hoje. Mas em termos de marketing pessoal, você local, você hoje fala, não vou receber o time da cidade do basquete. É complicado, né? Eu acho que na nossa época também tinha, a mesma época, um pouquinho mais velho eu, né? Mas tem que ter, eu acho que tem que ter um campeonato assim, que tem esse envolvimento e que tem um tempo para os times jogarem, para a molecada poder participar, porque a gente sabe que vai ter sempre aquele clube que vai lá e às vezes nem formador de atleta, mas eles vão lá e pegam... Tem grande investimento. Eles pegam todos os melhores atletas que vão aparecendo e faz o time dele. Porque na verdade, vamos supor, o Campeonato Paulista era um campeonato que durava quanto tempo? 6 meses? 4 meses? Então assim, nós treinávamos na Pirelli, nós recebíamos Franca, Monte Líbano, Limeira, Rio Claro. E hoje você vê que esses times, muitos não existem mais. E acabando um campeonato paulista, que na minha opinião é um campeonato hoje que acaba não interessando para os times grandes. Eu tenho que falar uma coisa que é verdade também. Hoje mudou-se o formato do coisa. Antigamente, na época de Israel, o Campeonato Brasileiro era uma Taça Brasil. Sim. Que era uma semana lá, que eu lembro que uma vez foi Mogi, outra vez foi outro lugar, e aí pegava esses finalistas e faziam um Final Four, um quadrangular. Mas isso é o clube, né? Clube. Mas hoje acaba tendo alguns times de aluguel, porque assim, eu vou estar o Paulista, sei que não vou classificar, não vou estar em BB, então aquele clube que vai durar o quê? 2 meses. Então aí, mas tá tendo algumas saídas para isso, né? A Confederação fez o Campeonato Brasileiro dela, que foi esse ano foi embrionário, que o time de Ponta Grossa ganhou, o NBPG, justamente para evitar. O time não tem hoje o nível para jogar o NBB, joga um Campeonato Brasileiro. Para tentar tirar essa... Isso aí eles estão de parabéns, né? Eles estão tentando fazer com que aumente o número de jogadores em ação durante o ano todo. E clubes também, clubes envolvidos, né? Porque às vezes o clube não tem aquele dinheiro, aquele patrocínio para poder investir na... Mas ele pode fazer um ano para mostrar o time, entre aspas, para o empresariado local. Sim. Aí, de repente, ganhando um campeonato, o cara se sensibiliza e fala, vamos jogar lá.
Bom, Israel, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Nós estamos iniciando esse projeto do programa Independente, que aqui no canal da Liga São Paulo, né? Que além dos campeonatos a gente vai ter essa parte de entretenimento e informação. Muito legal escutar suas histórias. Você é um cara que tem o seu nome consolidado no basquete brasileiro e mundial. E muito obrigado pela participação, Vladimir. O que você quer falar pro... Que é uma grande honra ter o Israel aqui. É um jogador, como você disse, consolidado a carreira tanto no Brasil como na Europa, um entendedor do basquete, que sabe o que é preciso para talvez o basquete ter essa alavancada, e foi um grande prazer. Acho que, sou muito fã do seu, Israel, muito mesmo. Valeu, obrigado, Vladimir, obrigado, Batalha. O prazer foi todo meu. Eu desejo toda a sorte aí para a Liga, que possa não só fazer o basquete para o pessoal tipo veterano, né? O pessoal que social, é uma não social. teve a oportunidade de estar jogando no time todo, mas ama o basquete, quer jogar basquete, então é uma grande oportunidade que a Liga dá, né? E também o lado aí de desenvolvimento para as crianças aí, a base do basquete, que é o mais importante. Legal. Atenção, internauta, não perca o nosso bate-papo com o Marco Antônio Aga, que foi técnico de basquete, tem uma vida muito forte ligada ao basquete, com grandes conquistas e que só fez coisas em prol da modalidade. Verdade, não perca, foi uma entrevista muito bacana, feita aqui pelo meu amigo Batalha, e tamo junto.